A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma gravação da lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Este mês estamos estudando sobre o relacionamento em família. Semana passada nós estudamos sobre a importância da paternidade na vida da família. E hoje vamos estudar sobre uma família nada perfeita. O textuário dessa lição está em Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando diz assim: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. A verdade prática diz que tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. A leitura da Bíblia em classe está em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, e também ela está ainda em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13 ao 15, e também em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 13. Eu quero orientar o professor que, na verdade, leia principalmente a história de Davi, porque nessa lição, uma família nada perfeita, ela está totalmente baseada na história de Davi como rei e como pai. Então, para que você como professor não fique descontextualizado, é muito importante que você leia a história de Davi, principalmente a partir do capítulo 16 de 1 Samuel, que trata de 1 Samuel, isso, 1 Samuel, que trata exatamente da unção de Davi como rei. Então, a partir de 1 Samuel, capítulo 16, começa a história de Davi. Então, é importantíssimo que você leia do capítulo 16 de 1 Samuel, passando por todo o livro de 2 Samuel, lendo a história de Davi até o final do seu reinado. Isso porque tem muitos acontecimentos aí dentro desse período, e como nós estamos ministrando para professores, nós não vamos ficar contando detalhes da história de Davi, porque senão nosso tempo não daria. Então a gente ministra esse subsídio partindo do princípio que os professores conhecem a história de Davi. E aí, para você conhecer com detalhes, você precisa sim ler toda a história de Davi. E aí você vai ficar contextualizado dentro daquilo que a lição pede. E nós iremos apenas citar alguns pedaços da história, mas não tem como contar a história em detalhes. Então, essa lição ela está baseada na história de Davi como rei e como pai. E o que nós veremos nessa lição, baseada nessa história de Davi como rei e como pai e como esposo? Primeiro, vamos ver o sucesso de Davi como rei. Davi, ele teve um grande sucesso como rei. Porém, teve um grande fracasso na família como pai e como esposo. Então nós vamos ver que, de um lado, Davi ele tem um grande sucesso como rei, e do outro ele tem um grande fracasso na família como pai e como esposo. E por que isso? Porque Davi ele teve atitudes erradas que levaram ele a esse fracasso. Então, nós vamos analisar quais foram essas atitudes erradas que Davi teve que, apesar de ter sido um grande rei, ele acabou sendo dado ao fracasso na liderança da sua família. Veremos também quais foram as consequências que a família de Davi sofreu por causa dessas atitudes erradas dele. Essas atitudes fez com que a sua família fracassasse e sofresse consequências que foram consequências muito tristes. Nós veremos essas consequências. E faremos também algumas aplicações práticas durante a ministração e também no final de cada tópico, conforme é o nosso costume, para que nós não fiquemos apenas no fato histórico, porque se o professor observou bem essa lição, uma lição que tem mais fato histórico do que aplicação. Então, para que o professor não fique apenas nos fatos históricos, é preciso que ele faça aplicações práticas. Então, esse é o nosso dever como professor, fazer aplicações práticas nas lições, principalmente as lições históricas, para que nós não fiquemos apenas na história. Então, resumindo, leia a história de Davi, da solução até o final do seu reinado, para que você possa
se contextualizar dentro desta lição. Vamos então ao nosso primeiro tópico. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Davi e a sua grande família. Nós vamos analisar aqui Davi, o reinado de Davi e a família de Davi. Nós vamos ver nesse tópico ainda qual foi a postura de Davi como rei. Veremos Davi segundo o homem, segundo um coração de Deus. Veremos sobre a grande família que ele formou e as aplicações práticas no finalzinho do tópico. Vamos lá então. Primeiramente vamos ver sobre a unção de Davi, sobre o reinado de Davi, sobre o rei Davi. Bom, a unção de Davi está em 1 Samuel capítulo 16. É necessário que você leia, não vamos contar a história, porque você, professor, tem que conhecer essa história. Então, partindo do princípio que você já conhece a história, nós vamos verificar que a unção de Davi ela aconteceu exatamente conforme a ordenança que Deus deu ao profeta Samuel. Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer exatamente por causa dos pecados cometidos pelo rei Saul. Você vai se lembrar que o primeiro rei de Israel ungido foi o rei Saul. Só que o rei Saul, podemos dizer assim, acabou se desviando. E Deus então resolve tomar o reino das mãos de Saul e passar o reino para um homem que seria segundo o seu coração. E que homem seria esse? Seria exatamente Davi. E ele veio a ser chamado o ungido de Deus. Então, quando Davi ele é ungido por Deus, rei, segundo alguns teólogos, ele tinha cerca de 16 a 17 anos. E é importante nós observarmos que no Antigo Testamento, a unção ela era feita sobre objetos ou sobre pessoas. Então, quando algum objeto ou alguma pessoa era ungido com azeite, essa unção era o distintivo de que uma pessoa ou aquele objeto, a partir daquele momento, estava sendo escolhido e consagrado para o serviço de Deus. Então, após Davi ser ungido rei, aquilo significava então que naquele momento em diante, Davi estava sendo escolhido e separado para para servir ao Senhor, para prestar um serviço ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Davi, assim que Davi é ungido, isso está lá no versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel, assim que Davi é ungido, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Você pode ler a citação em 1 Samuel 16, 13. Então, essa expressão, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, significa que nesse momento ele recebe a capacitação especial dada por Deus para cumprir o chamado dele, para cumprir a missão dele. E qual que era o principal chamado de Davi? A principal missão de Davi era exatamente reunificar a nação de Israel. Essa é uma das missões que fazia parte do chamado da escolha de Davi para ser rei, para que ele pudesse reunificar a nação de Israel. Então Davi ele é ungido rei. Agora vamos dar um salto na história, porque não vamos poder ficar contando detalhes. Agora vamos ao momento em que Davi já assume o reinado. Então Saul já morreu, esqueça Saul, e agora então Davi ele é ungido, assume o reinado, porque ele vai ser ungido como rei novamente, agora como rei tanto do norte como do sul, de uma Israel única. Então Davi agora é rei. Nesse momento em que Davi é rei, vamos ver então qual foi a postura de Davi como rei. Nós estamos vendo, lembre-se, nesse primeiro tópico, o reinado de Davi e a família de Davi. E qual vai ser a postura de Davi como rei? Bom, nós vamos observar que em toda a história de Davi como rei, nós observamos que Davi ele foi bem sucedido na missão dele. Ele teve sucesso no chamado dele. E quando você vai lendo a história, você vai perceber que gradativamente as tribos de Israel foram reconhecendo a autoridade real de Davi. Essas citações aí me parece que elas estão erradas. Eu não tenho tempo agora de consertá-las, mas dentro da história de Davi, você vai verificar isso, que gradativamente as tribos foram reconhecendo a autoridade real de Davi.
até que vai chegar um ponto em que Davi ele vai conseguir cumprir o chamado dele, cumprir a missão dele, que era reunificar Israel. Então, Davi ele vai unificar a monarquia e ele vai ser vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. As imagens sugestivas que você está vendo nos mostram o momento em que Davi volta de uma batalha na qual a arca ela é recuperada e a arca está sendo trazida novamente para a cidade de Jerusalém. Então, a postura de Davi como rei foi a postura de alguém que Deus dava vitória a ele em tudo que o Senhor estava com ele para realizar. Davi ele tinha vitória. Então, ele foi um rei vitorioso. Ele teve um grande sucesso como rei. E acima de tudo ainda, nós vamos ver que Davi ele era um homem de Deus. Por duas vezes você vai ver que a Bíblia, apesar das falhas de Davi, apesar dos erros dele, por duas vezes você vai ver que a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13,14, você vai ver Samuel falando para Saul que Deus tinha achado um homem para ser rei, para substituí-lo, um homem que era segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13:22, você vai ver essa expressão sendo repetida. Então, Davi, além de ser um homem ungido por Deus para ser rei de Israel, apesar das falhas dele, que você vai ver mais na frente na lição, ele é um homem segundo o coração de Deus. Agora, como explicar isso? Como entender isso? Como entender que um homem que cometeu falhas como Davi cometeu, e as falhas dele não foram falhas pequenas, foram falhas sérias. Davi, ele adulterou, Davi, ele foi um assassino, um homicida, porque sobre o governo dele, sobre o mandato dele, Urias foi colocado na batalha para morrer, então Davi, ele foi o responsável direto pela morte de Urias. Então Davi cometeu adultério e cometeu homicídio. E a pergunta é, como então um homem que cometeu essas falhas tão graves é chamado pelo próprio Deus como homem segundo o coração? Porque lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, nós vamos ver o texto dizendo que o próprio Deus deu testemunho de Davi como homem segundo o seu coração. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ou seja, quando Saul foi tirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, temos aqui uma situação que parece ser contraditória, porque um homem que comete as falhas como Davi cometeu, como é que um homem desse pode ser um homem segundo o coração de Deus? Então vamos entender essa expressão Davi como um homem segundo o coração de Deus. Primeiro, quando Deus fala que Davi era um homem segundo o coração dele, Deus não estava se referindo às falhas de Davi. Por quê? Porque Davi não era infalível. Davi era humano como todos nós. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Então, quando Deus diz que achei um homem segundo o meu coração, apesar das falhas de Davi, Deus estava dizendo que Davi ele era um homem cujo coração era inclinado para Deus. O coração de Davi era inclinado para o Senhor. Lá em Salmos 40, no versículo 8, vamos ver aqui agora, Salmos 40, versículo 8, diz assim, ó, deleito-me em fazer a tua vontade. Olha aqui, é um salmo de Davi. O salmista Davi faz a oração a Deus. Deleito-te de fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então você começa a observar aqui que, primeira razão, porque Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração, apesar das falhas, é porque Davi tinha um coração inclinado para Deus. A vida de Davi estava em harmonia com os anseios de Deus, estava em harmonia com a vontade de Deus. Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento, quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas, é porque Davi era um homem humilde. Nós vemos que Davi, ele aprendeu a atribuir as suas vitórias a Deus.
quando ele estava diante do rei Saul, em que ele vai contar para o rei Saul que ele venceu o leão, que ele venceu o urso, ele vai atribuir aquela vitória a Deus. As suas vitórias em campo de batalha, Davi atribuía também a Deus. Ele nunca atribuía as vitórias ao seu exército. Ele nunca atribuía as suas vitórias à sua capacidade, não. Ele sempre dizia que era Deus que deu vitória a ele. Então isso era o quê? Era demonstração de um coração humilde diante de Deus. Então por isso Deus está dizendo que Davi era um homem segundo o coração dele. Não era em relação às falhas, aos erros, porque falhas e erros todos temos. Mas Deus estava se referindo às características que tinha na vida de Davi que agradavam a Deus. Outro entendimento é que Davi, ele era um homem sincero. Quando ele foi repreendido por Deus, quando ele comete o pecado de adultério, que ele é repreendido por Deus, lá no profeta Natã, Davi, ele não jogou a culpa em cima de ninguém. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele simplesmente reconheceu os seus pecados, arrependeu-se e pediu imediatamente perdão a Deus. É quando ele escreve, quando ele escreve o Salmo 51. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Então vemos aqui que Davi era sincero, que nesse momento ele poderia dizer assim: mas espera aí, Natã, espera aí, eu não pequei sozinho. Batseba também teve culpa nisso. Batseba ficava me provocando. Ela ficava se insinuando. Não, Davi não fez isso. E com sinceridade, ele vai abrir o seu coração e vai dizer: pequei contra o Senhor. Então, isso era a característica de alguém que tinha um coração sincero. Então, pelo menos por esses 3 motivos, nós aprendemos e entendemos por que Deus dá testemunho de Davi, que Davi era um homem segundo o coração dele, apesar das falhas dele. Era exatamente porque ele era um homem cujo coração era inclinado para Deus, era um homem humilde e também era um homem sincero no seu coração. Isso é que Deus disse: achei um homem segundo o meu coração, e não fixado nas falhas e nos erros dele. Pois bem, então Davi, ele era um homem ungido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Como rei, já exercendo o reinado, ele vai ser um rei vitorioso, vai ter grande sucesso. E Davi, ele vai constituir uma grande família. Nós vamos observar que, apesar de ser ungido por Deus, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, não relacionado às suas falhas e aos seus erros, mas relacionado às suas características internas que Deus via. Davi, ele não era infalível. Davi era falho como todos nós temos. E dentro dessa possibilidade de falha que todo humano tem, Davi, ele entendeu que ele podia entrar no caminho da poligamia. Ele podia ter várias mulheres, porque a poligamia ela era muito comum naquela época, principalmente entre as nações vizinhas. Só que o modelo de família adotado por Deus nunca foi um modelo de família de poligamia. Nunca foi. Deus nunca aprovou a poligamia e Deus nunca foi a favor. Deus tolerava a poligamia, mas Deus nunca aprovou. E todos aqueles que entravam pelo caminho da poligamia acabavam simplesmente pagando um preço, entrando em confusão. Então nós vamos ver que Davi, ele entendeu que ele também precisava de entrar pelo caminho da poligamia, pelos motivos de aliança que tinha que ser feita, pelos motivos de poder, de posição. Ele entendeu que ele tinha que entrar pelo caminho da poligamia. Talvez aqui, de repente, começou os problemas na família dele. Então, Davi, ele vai ter pelo menos 7 mulheres, 10 concubinas, e o que vai gerar para ele muitos filhos. Então, analisando bem aí os textos, podemos chegar a 7 mulheres, a 10 concubinas e pelo menos 20 filhos. Então, ele teve uma família numerosa. Repito, não era o modelo de família ideal que Deus queria. Não era esse o modelo. Mas ele entendeu que ele poderia ter várias mulheres e, ao ter tantas esposas assim, tantos filhos, o que vai acontecer?
Davi ele vai acabar caindo na displicência para com sua família. Ora, tendo 7 mulheres, 10 concubinas e mais de 20 filhos, priorizando ainda, e o que é pior, ele vai priorizar apenas os assuntos do reinado de Israel. Então, a principal preocupação de Davi não vai ser as suas esposas, não vai ser os seus filhos. A principal preocupação dele vai ser exatamente o reino, cuidar do reino. Então, Davi ele forma uma grande família, mas repito, um modelo de família que não era o modelo ideal estabelecido por Deus. E ele vai sofrer as consequências disso lá na frente. Pois bem, o que nós podemos tirar de aplicação prática nesse primeiro tópico aqui sobre o rei Davi e sua grande família? Primeiro, ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus, ser ungido por Deus não significa que a pessoa é infalível. Significa que a pessoa é blindada contra o pecado. Significa que a pessoa tem que estar vigilante sempre. O que faltou a Davi foi exatamente isso, vigilância. Ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, teve testemunho de Deus que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não se lembrou de vigiar. Ele não entendeu que ele não era blindado contra o pecado. Ele não entendeu que ele não era infalível, que ele precisava estar vigilante para não pecar contra o Senhor. Então, hoje, a aplicação prática para nós é: você pode ter sido chamado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus para desincumbir uma missão, um ministério, um chamado. Mas você tem que entender, primeiro, que você não é infalível e que você não é blindado contra o pecado. E que é preciso estar vigilante para que você, mesmo sendo chamado, escolhido e ungido, não venha cair no pecado, né? No pecado dessa gravidade. Segunda coisa que nós aprendemos é que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Como rei, Davi teve um grande sucesso. Como rei, Davi foi espetacular. Não houve rei igual a ele. Até hoje em Israel se fala sobre o rei Davi como o maior rei que Israel já teve. Mas, em contrapartida, na outra ponta, a sua família fracassou. Então, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Não importa, não adianta você alcançar o sucesso no seu ministério. Não adianta você alcançar o sucesso como um pregador itinerante. Não adianta você alcançar o sucesso como um cantor, como uma cantora. Não adianta você alcançar o sucesso na sua profissão. Não adianta você alcançar o sucesso naquilo que você faz, se a sua família fracassar. Não justifica, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Terceira aplicação prática é que é preciso entender que a família abaixo de Deus, é lógico, Deus sempre em primeiro lugar, a família sempre deve ser prioridade sobre tudo e sobre todos. Sugere para nós todo o contexto histórico da história de Davi que ele priorizou mais o reino, o reinado dele, do que a sua família. A sua família, que era numerosa, precisava estar em primeiro lugar, em segundo lugar. Em primeiro lugar, abaixo de Deus. E em segundo lugar, deveria ser o reino. Mas ele inverteu essa ordem. É como dissemos semana passada. Deus, família, igreja. Nunca Deus, igreja e família. É Deus, família, igreja. Porque a família, ela sempre deve ser prioridade sobre tudo e sobre todos. E Davi, ele se perdeu exatamente nisso. Bem, vimos aí então, no primeiro tópico sobre o rei Davi e a sua grande família, e nós descobrimos aí, começamos a entender que apesar de Davi ser um homem ungido por Deus, chamado por Deus, ter um grande sucesso como rei, ele vai cometer um erro, podemos dizer que é um erro, de entender que ele precisava de ter muitas mulheres, com isso veio muitos filhos, formou uma grande família, e ele foi displicente com essa família, e acabou priorizando mais o reinado do que a sua própria família. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver sobre filhos e parentes na casa de Davi. Aqui nós vamos ver que essa grande família que Davi formou vai se tornar uma família complicada e problemática. A família de Davi
era uma família disfuncional. O que é uma família, né? O que é uma família disfuncional? Uma família disfuncional é exatamente uma família onde há uma permanência de conflitos, de problemas, de contendas, de guerras, de situações, né, da convivência ruim. Enfim, é uma família disfuncional, é aquela família que não cumpre a sua função. E a da família de Davi era uma família exatamente desse jeito, uma família disfuncional, onde prevalecia todo esse tipo de problema. Pois bem, então, a família de Davi se tornou uma família complicada e problemática. Com muitos filhos que ele teve, vamos ver a história de alguns filhos e sobrinhos de Davi. Davi teve cerca de 20 filhos ou mais, conforme dissemos aqui. Não temos como analisar todos. Mas vamos pegar pelo menos 3 dos seus filhos, que foram personagens chaves, que nos mostraram que nos mostram, na verdade, o fracasso de Davi como pai. Então, pegando apenas esses 3 filhos, mais o sobrinho dele, nós vamos aqui ver as falhas de Davi, o fracasso de Davi como pai. Vamos analisar primeiramente, na verdade, uma filha. Davi tinha uma filha chamada Tamar. Então, Tamar, ela era uma jovem muito bonita, virgem, era filha de uma das esposas de Davi, chamada Maaca. E diz a Bíblia que Tamar é tão bela, tão bonita, né? Que ela chamou a atenção do seu meio-irmão Amon. Amon já era filho de outra mulher. E Amon se apaixonou pela sua própria irmã por parte de pai. E aí o que vai acontecer? Ele vai violentar sexualmente a sua própria irmã. Nós não vamos entrar em detalhes, conforme eu disse, porque o nosso tempo não dá. Por isso, leia a história de Davi desde a sua unção até o final do seu reinado, até a sua morte. Então, Tamar ela vai ser violentada pelo seu próprio irmão. E vamos observar que quando Davi fica sabendo do que aconteceu, lá em 2 Samuel 13:21 fala que Davi, ele ficou irado, ficou bravo, mas sugere para nós ali o versículo que Davi não fez absolutamente nada. 2 Samuel capítulo 13, versículo 21, diz exatamente assim, ó, e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Mas o texto sugere para nós aqui, o contexto sugere que Davi não fez absolutamente nada, ficou bravo, ficou nervoso, talvez deu soco em cima da mesa, deu murro em cima da mesa, mas não fez absolutamente nada. Só aqui já dá para você perceber como que a família de Davi se tornou uma família complicada e problemática, ou seja, uma família nada perfeita. O outro filho de Davi, o próprio Amon, o Aminon é filho de Ainoã. Esse rapaz que violentou a sua própria irmã, ele demonstrou ser um rapaz desajustado emocionalmente. Um rapaz que era dominado pelos desejos carnais. E exatamente por causa desse comportamento dele, de ser dominado pelos desejos carnais, é que Aminon vai violentar sexualmente a sua meia-irmã Tamar. Então, aqui você começa a perceber como que era uma família problemática e complicada, essa família de Davi. O outro filho dele vai ser exatamente o Absalão, porque Absalão ele era também filho de Maaca, ou seja, ele era irmão, irmão de Tamar, irmão da mesma mãe. E quando Absalão fica sabendo da história e que Davi, o texto mostra claramente que Davi não fez nada, o que vai acontecer? Absalão vai propor no seu coração, eu preciso matar Aminon. E ele então vai vingar essa violência sexual que a sua irmã teve, praticada pelo meu irmão Aminon, e vai realmente matar Aminon. Repito, não vou entrar em detalhes da história, você vai ter detalhes lendo todo o texto, toda a história lá no livro de Samuel até o final do reinado de Davi. Então, estou resumindo aqui, sintetizando apenas detalhes, você vai ver lá. Então, ele vai vingar essa violência sexual e vai mandar matar o seu meio-irmão Aminon. Então, nós observamos que ele manda assassinar Aminon. Mais na frente, nós vamos ver que Absalão ele vai conspirar contra o seu próprio pai.
ele vai se rebelar contra o seu próprio pai Davi. Você vai ver isso lá em 2 Samuel capítulo 13, versículo 23 ao 29. Então você vai percebendo nesse segundo tópico aqui que a família de Davi era uma família problemática e complicada. Vamos observar agora a questão de Jonadab. Quem era Jonadab? Jonadab era o sobrinho de Davi, era filho de um dos irmãos de Davi. E diz a Bíblia que esse homem era um homem sagaz. Capítulo 13, versículo 3 diz assim: E tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ou seja, eles eram primos. E era Jonadab homem muito sagaz. Ou seja, esse rapaz chamado Jonadab era um homem que tinha maldade no seu coração. Maus pensamentos em seu coração, quer dizer, maldade no coração. Era um indivíduo que não prestava. E sabe o que esse indivíduo vai fazer? Quando ele percebe Aminon triste, aborrecido, cabisbaixo, que Aminon conta para ele que estava apaixonado por Tamar e que queria ficar com ela de qualquer jeito, o que esse rapaz chamado Jonadab vai fazer? Ao invés de dar um conselho bom para Aminon, tipo assim: Aminon, você está louco, rapaz, ela é sua irmã, é filha, né, do seu pai também, são mães diferentes, mas é filha do seu pai, ela é sua irmã, você não pode fazer isso não. O que Jonadab vai fazer? Você faz o seguinte, Aminon, então ele vai traçar um plano, e nesse plano ele vai induzir Aminon a praticar a violência sexual contra Tamar. Esse plano está lá em 2 Samuel capítulo 13, versículo 4 e 11. Então, só por esses parentes de Davi aqui, dá para você ver que a família de Davi se tornou uma família complicada e problemática. Mas como que a família de Davi se tornou uma família complicada e problemática? Qual a origem dessa complicação e dessa problemática na família de Davi? Nós vamos ver que, uma vez que Davi tinha uma família tão grande, priorizando o reinado como ele priorizava, porque vimos que no reinado ele dava toda a atenção. Então era de se esperar que, em algum momento, alguns dos filhos dele viessem a ter esse comportamento inadequado. Imagine, 7 mulheres, 10 concubinas e cerca de 20 ou mais filhos. E ele priorizando o reinado, não prestando atenção dentro da sua própria casa. Em algum momento, algum dos seus filhos teria algum tipo de comportamento inadequado mesmo. Por outro lado também, a poligamia na vida de Davi veio favorecer isso. Essa poligamia, associada com a sua negligência, com a sua omissão, com seu mau exemplo, vai trazer grandes problemas e complicações para a sua família. Porque se Davi tivesse atentado para o que estava escrito lá em Deuteronômio 17, verso 14 ao 17, fala exatamente algo muito interessante. Aqui eu vou ter que ler. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porém sobre mim um rei. Fizeram isso lá em Samuel, lembra? Assim como tem todas as nações que estão em redor de nós. Quando chegar esse momento, em que vocês entrarem na terra prometida, em que vocês despedirem para vocês um rei, para que vocês sejam igual às nações que estão do outro lado. E aqui no versículo 15 ele começa a classificar os requisitos para esse rei. Aí no versículo 17 ele vai dizer assim: tampouco, ou seja, esse rei que vocês pediram, tampouco para si multiplicará mulheres, para que no seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si, mas o que nos interessa é a parte A. Então, o rei não deveria ter muitas mulheres. Então, se Davi tivesse visto este texto da lei sobre a eleição, né, dos deveres de um rei, ele entenderia que o caminho da poligamia não seria um caminho viável, não seria um caminho ideal, que o modelo de família de poligamia não era o modelo ideal que Deus exigia para o rei. E aí, então, essa poligamia, associada com a negligência dele, com a omissão dele, com o mau exemplo dele que veremos, acabou gerando uma família complicada, uma família problemática e uma família nada perfeita. E o que nós podemos aprender aqui nesse segundo tópico de aplicação prática, além daquela que nós já falamos? Primeiro,
nossas atitudes não determinam a história de nossos filhos. Eu disse isso na lição passada. Nossas atitudes, nosso comportamento não vai determinar a história de nossos filhos, mas contribui diretamente para que eles façam escolhas certas ou erradas. Escolhas que vão levá-los a terem sucesso ou que vão levá-los a terem o quê? Fracasso. Isso tanto na vida espiritual como na vida literal e na vida moral. Então, você precisa entender isso. No caso de Davi, as atitudes de Davi, o comportamento de Davi influenciou nas atitudes dos seus filhos lá na frente. Mas isso não é uma regra, porque tem a questão do livre-arbítrio no meio, quando vimos a lição passada. Mas pode ter certeza que contribuirá, ou positivamente ou negativamente. No caso de Davi, contribuiu negativamente. Segunda aplicação prática. Como pais, nós precisamos orientar os nossos filhos quanto aos amigos, que na verdade são maus o quê? Conselheiros. Lembra desse amigo de Aminon aí, o Jonadab, que era seu primo? Qual foi o conselho que o seu primo deu para ele? Então, lá em Salmo 1, verso 1, diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, está vendo? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, os pais têm que estar atentos para orientar os seus filhos para tomarem cuidado com os conselhos daqueles que se dizem seus amigos. Porque muitos amigos, entre aspas, são, na verdade, muito mal conselheiros. E Jonadab foi um exemplo de que não deve ser seguido como um amigo, entre aspas. Terceira aplicação prática. Embora Davi fosse inigualável como rei, não tinha ninguém igual a ele, como líder militar, ele lutava como ninguém, vai faltar a Davi o quê? Exatamente a habilidade e a sensibilidade necessária ao marido e pai. Então Davi, ele não tinha ninguém igual a ele no campo de batalha, não tinha ninguém igual a ele como rei, como líder, mas faltou a ele a sensibilidade e a habilidade de um marido, de um pai. E essa falta de sensibilidade, de habilidade, né, para agir como marido e pai, vai contribuir para que ele tivesse essa família complicada e problemática que ele teve, essa família nada perfeita. Então, o comportamento dele, as atitudes dele, os erros dele, os pecados dele contribuíram para que a sua família se tornasse uma família complicada e problemática. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico. Nesse terceiro tópico, nós vamos abordar o problema moral na família de Davi. Vamos ver a decadência moral na família de Davi. Os fatos que aconteceram na família de Davi e que nos mostra uma total decadência moral e espiritual na família de Davi. Então vamos ver os problemas e os pecados de Davi e de sua família. Começando pelo pecado de Davi do adultério. Então, apesar de Davi ter várias mulheres, repito, pelo menos 7 esposas, 10 concubinas, Davi vai se achar tempo ainda para se envolver com uma mulher casada. Davi vai se envolver com Batseba, que era esposa de Urias, um dos seus valentes lá do seu exército. E quando ele se envolve com Dalila, ele transgride a lei de Deus que diz não adulterarás. E além do mais, Davi vai mais além, ele vai ser responsável pela morte de Urias. Então, essa história está em 1 e 2 Samuel, capítulo 11, quando vai falar sobre isso. Davi, ele resolve não ir para a guerra, foi um erro que ele cometeu, ele resolve não ir para a guerra, e quando ele não vai para a guerra, ele resolve dormir um pouquinho na parte da tarde, diz a Bíblia, só que ele não consegue dormir, então ele se levanta e começa a passear pelas varandas do palácio. E Urias morava em frente ao palácio. E lá do palácio, então, conforme a imagem sugere, Davi ele viu uma mulher se banhando ali, tomando banho, e era exatamente Batseba. Ele é tomado por um desejo profundo, procura saber quem é aquela mulher, manda trazer aquela mulher para a sua presença. Davi, ele usa do abuso de autoridade e ele
simplesmente se deita com essa mulher casada, já cometeu um adultério. Depois essa mulher casada manda avisar ele que ele está grávida, que ela está grávida. Davi então vai se aprofundando mais no seu pecado. Ele manda trazer Urias até o palácio para conversar com Urias, perguntando como estava a guerra, e dá uns dias de folga para Urias ficar com a sua esposa, porque se Urias ficasse com a esposa, se deitasse com a esposa, e quando a gravidez surgisse, todo mundo ia achar que era de Urias, mas Deus estava nessa situação ali, não deixou Urias ir para casa. Davi viu que não deu certo, convidou Urias e sua esposa para um jantar no palácio e ordenou que embebedasse ele e mandou ele para casa para que ele fosse ficar com a sua esposa, mas Urias não ficou. O plano de Davi não deu certo. E o que restou a Davi fazer? Davi então ele dá uma carta, uma ordem para Joabe, para que Joabe colocasse Urias na frente do campo de batalha, onde a batalha seria mais forte, onde Urias certamente iria morrer. E assim foi feito. Então Davi, ele arquitetou todo um plano terrível para poder esconder o seu pecado, para poder esconder os seus erros e as suas falhas. Tudo isso por quê? Tudo isso por causa da falta de domínio próprio que Davi tinha. Meu Deus, Davi tinha 7 mulheres, 7 esposas, 10 concubinas. Para que Davi foi se envolver com uma mulher casada? Isso demonstra o quê? Falta de domínio próprio, era dominado pela carne. E ele vai sofrer o juízo de Deus. Deus, você conhece a história, Deus vai mandar Natan lá contar a historinha da ovelha para ele. Não vou contar em detalhe, que no tempo não dá, você leia a história. E Deus vai perdoá-lo, mas, porém, ele vai sofrer o juízo de Deus na própria família dele, como consequência de tudo isso. Então esse foi o pecado de Davi. Outros problemas na família de Davi, além do adultério dele, foi o incesto que aconteceu, né? Aquela união sexual forçada por Amon contra Tamar, que na verdade hoje conhecemos como estupro, né? Uma tragédia familiar inaceitável. E mais uma vez sugere para nós o contexto bíblico que Davi não fez nada. E por ele não fazer nada, isso trouxe mais tragédias ainda sobre a sua família. Olha a decadência moral e espiritual que estava a família de Davi e a origem lá atrás, conforme nós dissemos. Outro problema que vai acontecer é a rebelião de Absalão. Absalão revoltado com a inércia de Davi, Absalão revoltado com a negligência, com a omissão de Davi. O que Absalão vai fazer? Além de mandar matar o seu irmão Aminon, ele vai se levantar contra o seu próprio pai. Lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao 37, vai nos dizer que havia um grupo de sacerdotes que apoiava Absalão porque não concordavam com a negligência de Davi em relação ao episódio da violência sexual contra Tamar. Esses sacerdotes ungiram Absalão como rei. E quando Absalão fica sabendo, a imagem de baixo você vê que Davi ele pega algumas pessoas e foge do palácio para não entrar em confronto com Absalão. A primeira imagem é o ataque da violência sexual de Amon com Tamar. A segunda imagem é quando Davi ele foge de Jerusalém para não entrar em confronto com Absalão. Mas aí muitas coisas acontecem na história, você vai ler isso lá no capítulo 15, versículo 1 ao 37, vai acontecer uma batalha entre os homens de Davi e os homens de Absalão. Nessa batalha, os homens de Absalão são derrotados e Absalão começa a fugir a cavalo. E quando ele passa debaixo de umas árvores, como ele tinha o cabelo muito grande, ele ficou preso numa galha de árvore pelo seu cabelo. Nisto chega um soldado, vê ali Absalão preso pelos cabelos naquela árvore e não tem coragem de matá-lo e vai falar para Joabe. E Joabe vai dizer, por que você não matou? E o soldado muito esperto disse, Deus me livre de ter feito isso contra o filho do rei, porque se eu faço isso, o rei ia ficar furioso e você seria o primeiro a me entregar lá para o rei. Então Joabe mesmo foi lá e acabou matando Absalão. E quando Davi fica sabendo da morte de Absalão, o que Davi faz? Davi vai chorar amargamente a sua morte. E ali sugere a alguns que aquele choro de Davi não foi um choro de remorso porque ele poderia ter evitado tudo aquilo lá atrás, se tivesse tomado uma atitude contra aquele estupro que aconteceu na sua
família. E ainda outro problema que vai acontecer na família de Davi é exatamente a traição de Adonias. Adonias era o filho mais velho de Davi. Adonias, quando Davi já estava velho, né, já estava quase morrendo, o que Adonias vai fazer? Adonias vai trair Davi. Adonias ele vai se declarar rei. Isso já em 1 Reis, né? Porque a história de Davi, você começa a ler ela ali, 1 Samuel 16 e vai até Reis. Então lá em 1 Reis, no capítulo 1 de 1 Reis, no versículo 1, diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Aí vamos ao versículo 18, diz assim: E agora, eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes. Aqui foi o seguinte, né? O profeta Natã descobre que Adonias se declarou rei, ele conversa com Batseba, que era mãe de Salomão, e fala com Batseba: olha, Adonias, por acaso o rei, né, indicou Adonias para poder ser rei no lugar dele, porque Adonias se declarou rei. Então, junto com Batseba ali, o profeta Natã traça um plano para chegar até Davi essa informação. Você vai ler isso no capítulo 1 aí. Resumindo, essa informação chega até o rei. Imediatamente o rei, Davi unge Salomão como rei. Por quê? Porque tanto Deus como Davi já tinham escolhido Salomão como rei. Então, não era para Adonias ser rei. Adonias, numa linha de hereditariedade, ele seria rei, porque era o filho mais velho, mas Deus conhecia o coração de Adonias. E mais uma vez, Deus escolheu outro homem, e Deus escolhe Salomão. Então, tanto Davi como Deus havia escolhido Salomão, mas Adonias, ele quis trair Davi. Ele quis ocupar o lugar do trono do pai com o pai ainda em vida. Então, esses são os problemas e os pecados na vida de Davi e na família de Davi. Então, diante disso tudo, onde foi que Davi fracassou? Quais foram os fracassos de Davi para com a sua família? E a imagem que você vê de um pai cortando as asas do seu filho já nos dá exatamente uma ideia de onde Davi fracassou, porque essas asas aí simbolizam tudo aquilo que vamos falar aqui. Então, onde foram os fracassos de Davi para com a sua família? Primeiro, Davi fracassou na formação cultural e moral dos seus filhos. Isto porque, ao optar pelo mau costume da poligamia, porque era um mau costume, e ao adulterar com Batseba, ele fracassa na formação cultural, ele fracassa na formação moral dos seus filhos, mostrando para os seus filhos que fidelidade não era algo, né, importante no casamento. Está vendo só? Ele fracassou também ao não impor limites ao direito ao porte das asas aí, ó. Ele agiu com omissão, com negligência, quando ele não corrige o comportamento de seu filho Amon, deixando Amon impune. Ele ali simplesmente deixou, é como se tivesse deixado essas asas grandes, né, para o filho voar para onde quiser e fazer o que quiser. Ele não impôs limites, era preciso cortar essas asas. Era preciso poudar, não cortar, mas poudar, porque tem que voar, mas tem que ter o limite. E ali, então, era necessário poudar essas asas. Então, o poudar das asas fala da disciplina, da correção, da punição. Mas Davi ele fracassou ao não impor limites. Davi fracassou ao não ensinar valores hierárquicos para os seus filhos. A atitude de Adonias lá atrás, se declarando rei com o pai ainda em vida, mostra exatamente isso, que Adonias não tinha nenhum respeito pela hierarquia. Adonias ele entendia que ele tinha que ser o rei. Pela hierarquia humana, ele seria o rei. Mas pela hierarquia de Deus, não seria ele o rei. Então Davi tinha que ter ensinado esses valores hierárquicos constituídos por Deus e não pelo homem. Certo? Então Davi ele fracassou ao ser um pai ausente. A imagem que você vê de um pai, né, se espedaçando é exatamente isso. Um pai ausente. Ou seja, Davi estava presente fisicamente, mas ausente. Ausente como moralmente, ausente na disciplina, ausente no exemplo, nas atitudes positivas. Ou seja, apesar de ele estar presente fisicamente, ele não estava presente moralmente. Então ele era um pai presente ausente. Presente fisicamente, mas ausente na moral, ausente no exemplo, ausente no ensinar valores,
ausente na correção, ausente na disciplina. Davi fracassou ao ser um pai injusto, porque a forma como ele trata Amnon e depois tratou Absalão após o assassinato de Amnon nos mostra isso. Por quê? Porque quando Amnon faz o que faz, ele não faz nada. Não toma nenhuma atitude, não pune. Quando quando Absalão mata Amnon, o que Absalão tem que fazer? Absalão tem que fugir do reinado. Fica 3 anos fora. Quando ele volta, fica mais 2 anos em Jerusalém e o pai não manda nem chamá-lo para poder conversar. Só depois de 5 anos é que Davi vai perdoar a Absalão e vai receber Absalão em seu palácio. Então mostra um tratamento injusto. Por que Absalão teve que fugir após matar o irmão? E por que Davi não fez nada com Amon quando Amon estuprou a Tamar? Então, ele fracassou ao ser também um pai injusto. Pois bem, meus queridos, assim chegamos ao final de nossa lição, numa conclusão em que nós fizemos algumas aplicações práticas finais para concluirmos essa lição sobre uma família nada perfeita, baseada na história de Davi como rei, como pai e como esposo. Qual que é a primeira aplicação prática final? Primeiro, a negligência, a omissão traz sérios problemas e complicações para a família. Pais negligentes, pais omissos, pode ter certeza que você está contribuindo para que a sua família se torne uma família complicada e problemática. Segundo, o exemplo dos pais tem uma grande influência, não determinação, tem uma grande influência sobre a formação moral, espiritual e comportamental dos filhos. Conforme eu disse lá atrás, o exemplo dos pais não determina, mas influencia e contribui. Então é preciso dar o exemplo para os filhos. E Davi não deu exemplo positivo nenhum. Terceira aplicação prática final é que o papel dos pais é transmitir a fé cristã e a devoção piedosa para com seus filhos, cultivando valores da palavra de Deus nos lares, para que a família não se torne uma família complicada e problemática no nível da família de Davi, que problema e complicação toda a família tem, mas a família problemática e complicada no nível da família de Davi. É preciso que nós cultivemos em nossos lares os valores, os princípios da palavra de Deus. E a quarta e última lição prática é preciso viver em constante oração e vigilância com nossos filhos. Orar por eles, mas estar sempre em vigilância no sentido de estar observando os nossos filhos, acompanhando nossos filhos, observando o comportamento, acompanhando suas amizades, acompanhando suas atitudes, acompanhando ele em casa, acompanhando ele na internet, acompanhando a vida do seu filho. Por mais que você trabalhe, por mais que você realize a obra de Deus, você precisa acompanhar seus filhos e acompanhar a sua família. Lembre-se, nenhum sucesso, seja ministerial, profissional, justifica o fracasso de uma família. A família sempre em primeiro lugar. Não significa que a obra de Deus deixará de ser realizada, será realizada com relaxamento, com relaxo, não. Significa que você vai ter equilíbrio entre o exercício do seu chamado e o exercício da sua paternidade e da sua liderança e do seu papel como esposo e como pai, como chefe da sua família. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nessa próxima imagem você vê o nosso contato. Se você deseja receber esse material que nós elaboramos aqui, que usamos aqui na ministração da aula em vídeo, gratuitamente, basta você entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em enviar para você. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a você se inscrever no canal, compartilhar, fazer o seu comentário, dar o seu ok, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante e aí ele acaba enviando, disparando para mais pessoas. Se este projeto ele é importante e útil para você, ajude a manter esse projeto, faça a sua contribuição voluntária. O nosso Pix está aí, mas se você não fizer, não deixará de receber o material. Você o receberá normalmente e essa contribuição vai ficar na sua consciência e na sua valorização pelo nosso trabalho e da utilidade e da importância que ele tem para você. Na descrição desse vídeo estará um link, convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp,
Neste grupo de WhatsApp, eu posto semanalmente esse material que eu uso aqui, tanto em PDF, como também em slides, para que você que não tem DataShow possa usar o PDF, e você que tem DataShow possa usar os slides, para que assim a sua aula seja uma aula mais enriquecedora. Nosso objetivo aqui é contribuir com os professores da EBD para que nós tenhamos uma EBD cada vez melhor. Que Deus abençoe sua vida. Convido você a estar comigo no próximo sábado, na próxima lição, que é sobre quando os pais sepultam os seus filhos. Que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus, e lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe sua vida e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.